Bom dia, irmãos, paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse áudio lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 3, onde nós iremos ler alguns versículos, começando pelo 9, que nos diz assim: Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém. Irmãos, esta história no livro de 2 Reis nos mostra a história de 3 reis que foram lutar contra o rei de Moabe, que se chamava Mesa. Mesa era um rei muito perverso, muito mau, e ele se revoltou contra o rei de Israel, que também era mau. Jorão também era um rei mau. E, por conta disso, Jorão chamou o rei Josafá, que era o rei de Judá, e o rei de Edom. E os 3 reis se uniram contra o rei de Moabe, que era muito perverso. Porém, quando eles estavam no deserto caminhando, a palavra do Senhor diz, após 7 dias de marcha, não havia mais água em canto nenhum, nem para eles beberem, nem para o exército, nem para o gado. Então eles iriam morrer. E aí, Josafá, que era o rei de Judá e que era um rei que servia ao Senhor, disse: Vamos ver um profeta? Será que não tem um homem de Deus para que nós consultemos o Senhor por ele, para ver se nós iremos morrer ou se nós iremos continuar nesta guerra? Porque Josafá, como eu falei, por ser um rei que servia ao Senhor, sabia que tudo, antes de qualquer coisa, eles deveriam apresentar a Deus a sua causa. E eles foram até Eliseu, que era um profeta do Senhor. Eliseu, se você for ler toda essa história, Eliseu resolveu consultar a Deus por conta de Josafá. Não por conta dos outros reis que eram maus, mas ele mesmo fala no versículo 14: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, eu não daria atenção nem te contemplaria. Ele falando isso para os outros reis que eram maus. Mas aqui você percebe uma revelação de Deus. Ele respeitou Josafá, porque ele sabia que Josafá era um rei que respeitava, que servia ao Senhor. Irmãos, e aí prova que a fama de Josafá precedia a presença dele, ou seja, quando nós servimos a Deus, ou mesmo quando não servimos a Deus, a nossa fama de ser uma boa ou uma péssima pessoa precede a nossa presença. A nossa fama chega antes mesmo de nós. Ou seja, o que você está fazendo de bom ou de ruim, as pessoas já sabem. Nós não precisamos estar fazendo coisas boas ou ruins, está nos mostrando perante as pessoas. O que nós fazemos chega muitas vezes antes de nós. Então, que nós venhamos a fazer o bem para que a nossa boa fama venha chegando antes de nós. E quando nós chegarmos ao lugar, nós venhamos a ser respeitados. Essa é a primeira revelação que Deus me mostra nesta manhã. A outra revelação que Deus me mostra, ou seja, nos mostra nesta manhã,
é que quando Eliseu pediu que trouxesse um tangedor, tangedor é uma harpa. Ou seja, como nós sabemos que o louvor liberta, ele pediu que tocasse uma música e ali ele entrou na presença do Senhor e Deus respondeu a ele. Quando nós falamos que o louvor liberta, volto a repetir, é porque na música voltada para o Senhor, não é qualquer música, quando nós estamos em adoração ao Pai, em adoração ao Senhor, nós podemos nos aproximar muito mais a Ele. E aí Deus falou através do profeta Eliseu que eles abrissem muitas covas. Ele falou: abrem, fazei neste vale covas e covas, ou seja, muitas covas, não eram poucas covas, muitas covas, abrem buracos, né, podemos dizer assim, poços, porque Deus irá trazer água, mas ele dá uma revelação aqui. Vocês não irão sentir vento, não irão ver chuva, porém este vale se encherá de tanta água que beberá vocês, o vosso gado, os exércitos, os animais, todos vocês. E ele completa e diz: e isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. E a palavra diz que pela manhã, no outro dia, quando eles foram fazer a oferta de sacrifício, de manjares, eles perceberam, eles viram que vinha águas pelo caminho de Edom. As águas se encheram e a terra se encheu de água. Irmãos, eu quero lhe dizer aqui que as coisas de Deus não precisam vir com ruídos. Como ele falou, vocês não irão sentir vento nem chuva, mas a água virá. Ou seja, para Deus fazer encher aquele deserto de água era muito fácil. Para Deus é fácil levar abundância de água para o deserto. Para Deus é fácil fazer o mar secar. Para Deus é fácil operar milagres e maravilhas. Mas para nós, muitas vezes, nós homens, seres humanos, precisamos ver para crer. Mas aqui ele falou: vocês não verão vento, nem verão chuva, nem sentirão vento, nem verão chuva. Ou seja, vocês vão precisar crer para ver o poder de Deus. Aqui ele nos mostra que Deus, quando quer operar na minha e na tua vida, ele não precisa de ruídos, ele não precisa de barulho, ele não precisa de mostrar sinais que ele irá operar. Ele simplesmente opera através da nossa fé. Isso me lembra, irmãos, no mesmo livro de Reis, só que lá em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias foi ameaçado por Jezabel, e Elias, ele foi também, né, lá para o deserto, ele se sentou debaixo de uma árvore, mas estava muito deserto, lá não tinha, ele se sentou numa árvorezinha lá quieta, e Deus veio para ele e perguntou a ele o que ele estava fazendo ali. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ele passou, né, Elias entrou numa caverna para passar a noite e Deus perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E no versículo 10 ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Foi uma guerra que teve entre os profetas de Baal, os profetas do diabo, o povo mau contra Elias. Mas Deus era com Elias como Deus é comigo e contigo. Mas essa é uma outra história. Mas eu quero continuar no versículo 11. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Oh, glória a Deus! O Senhor falou com Elias através de um sussurro, de um vento suave, de uma brisa suave. Irmãos, eu quero lhe dizer que Deus, Ele é o Deus da força.
Ele é o Deus de todas as coisas. Veja que apesar de toda demonstração de força que Deus mostrou a Elias, através do fogo, do terremoto, do vento muito forte, Deus falou através de um sussurro. Umas traduções dizem através de uma brisa suave. Eu quero lhe dizer que Deus é o Deus da força, é o Deus de todas as coisas, mas Ele não precisa demonstrar tudo isso para mostrar o seu poder na minha vida e na tua vida. Então, nesta manhã, eu venho lhe dizer, e isto serve para mim e para você, que o nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas, volto a repetir, Ele irá operar na minha e na tua vida. E quando Ele irá operar de uma forma tão grandiosa e de uma forma tão simples, tão tranquila, que Ele irá surpreender a mim e a você. Mas para isso, irmãos, eu quero lhe dizer que nós precisamos crer antes de ver o poder de Deus nas nossas vidas. Nada para Deus é impossível. Talvez você esteja sofrendo por alguma coisa que você diga, é impossível Deus resolver. Mas eu quero lhe dizer que se você entregar esta situação a Deus, veja que os 3 reis estavam ali perante Moabe, estava uma seca terrível, eles já estavam morrendo de sede. Provavelmente, se andasse mais um dia, eles iriam morrer de sede. E outro rei, que era muito mais poderoso, iria matar todos eles. Veja que Elias tinha vários profetas de Baal, 250 profetas de Baal estavam contra Elias e Deus com Elias. Elias sozinho com Deus matou os 250 profetas de Baal. E Deus operou milagres e maravilhas em tantas outras ocasiões que, se você for ler a Bíblia, você vai ver. Deus pode resolver essa tua situação. Deus resolve essa situação sem precisar você sentir cheiro de chuva, você sentir o vento batendo em você. Deus opera de uma forma simples, de uma forma tranquila. Basta que você venha a crer. A palavra do Senhor nos diz em João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, isso os discípulos dizendo a Jesus, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Irmãos, creia tão somente que o nosso Deus, que é poderoso, que opera milagres e maravilhas, pode operar nesta tua situação. Então, creia, não espere. Volto a repetir, sentir cheiro de chuva, o vento batendo em você. Pois o nosso Deus, se você crer, já está operando na tua situação. E eu quero encerrar essa minha fala lendo Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24, que ele diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será aquilo, que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, tende fé em Deus. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta manhã na tua presença, Senhor, regozijados com teu poder. Regozijados, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, de ventos fortes, de terremotos, de fogo. Mas o Senhor nos fala nesta manhã de uma forma suave, como uma brisa suave, nos sussurrando, dizendo que o poder é teu e que basta a nós crer em ti, ter fé em ti, que nós podemos pedir em nome de Jesus todas as coisas. E se nós crermos, o Senhor irá operar. O Senhor nos mostra que se nós viéssemos, que se nós vier a dizer para o monte, que representa o nosso problema, e monte é muito alto, tem que ser um problema muito grande, uma situação impossível aos nossos olhos, mas se nós nos voltarmos para ele e dissermos, saia daqui, lança-te no mar, em nome de Jesus,
isso nos será feito, ou seja, os nossos problemas, nossa situação serão resolvidas, porque o Senhor, se nós pedirmos em nome de Jesus, crendo, o Senhor irá operar. Obrigada, Deus. Obrigada por esta palavra. E eu te peço, aumenta a nossa fé. Tira do meio de nós toda incredulidade, toda dúvida, todo medo, tudo aquilo que nos impede de recebermos e de estarmos firmes na rocha que é o Senhor. Aumenta a nossa fé. Concede-nos um dia abençoado, um dia fortalecido, um dia cheio de fé na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.